Quero convidar os irmãos para fazer uma leitura em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Primeira Tessalonicenses, primeira carta de Paulo à igreja que estava em Tessalônica, capítulo 1, versículo 9. Louvado seja Deus. Vamos ver na versão corrigida como está escrito aí. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertedes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Amém? Amém. Pode sentar, glorificando o Senhor. Aleluia. Esse texto é um dos textos mais polêmicos entre os tribulacionistas, haja vista que ele abre um paralelo de informação sobre muita coisa, e ele difere quem tem pensamento sobre pré, mid e pós-tribulacionismo, né? Quem acredita que a igreja será arrebatada antes, durante e pós-tribulação. E esse texto é um dos mais polêmicos em relação a isso, porque ele dissolve o entendimento para uma interpretação própria. Mas nós não vamos entrar na temática problemática que é os tribulacionismos. Nós vamos falar sobre esse encerramento no versículo 9 e esse contexto no versículo 10, que é sobre a inerrante operação divina a respeito da igreja. Então, qual é o trabalho da igreja? Para que você se converteu? Por que Deus te chamou das trevas para a luz? Por que Deus foi lá no lamaçal? Por que Deus te ergueu do monturo? Porque Deus foi ao nosso encontro no meio dos desválidos. Por que Deus nos encontrou no meio daqueles que valiam menos que nada? E é problemático, seu Alcino, explicar por que entender o que é alguém que vale menos que nada. É praticamente impossível encontrar em português ou uma lógica matemática para chegar a uma conclusão do que é o menos que nada. Porque na nossa razão, nada ele já é absoluto e autodeclarativo. É algo completamente vazio. Mas não só vazio, é sem forma também. E não só sem forma, está em trevas, onde não há um pingo de claridade. Então é vazio, é sem forma e é em trevas. E ele nos conheceu ainda informes. Informe quer dizer que não tem forma. Consegue imaginar alguma coisa que não tem forma? Feche seus olhos aí só 5 segundos. E contemple na sua imaginação. Preste atenção nisso, se conecte com a palavra de Deus. Tente imaginar algo sem forma. Imagina aí na sua mente algo que não tenha uma linha, algo que não tenha uma hipotenusa, algo que não tenha um ângulo, algo que não seja um quadrado, algo que não seja um retângulo. Imagine alguma coisa nesse sentido. Ele me conheceu quando eu ainda era informe, quando eu não tinha reta, quando eu não tinha circunferência, quando eu não
tinha esse corpo esbelta, quando eu não tinha o mínimo de conhecimento, quando os átomos não tinham se ligado, quando não existia núcleo, quando não existia molécula, quando não existia célula, quando não existia membrana, quando não existia óleo, quando não existia corpo. Aleluia! Ele me conheceu. E aí o versículo 9 diz que ele foi no meio dos ídolos e me arrancou dos ídolos e me converteu para ele. Aleluia, aleluia! Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e conduzimos os convertentes. E para quê? Para que Deus teve todo esse trabalho? Para que Deus teve toda essa influência na história da humanidade? Por que você está aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Por que Deus te chamou das trevas para a luz? Por que você aguenta as guerras do dia a dia? Por que você suporta as batalhas que você trava todos os dias? Oh, aleluia, aleluia! E a resposta, ela se divide em duas partes. Ela não é dúvida. Porque dúvida dá a entender que gera dúvida, irmã Josefa. Mas não tem dúvida. A resposta é clara, porque Bíblia se explica com Bíblia. Então por que Deus me converteu? Por que o Espírito me moveu a entender o meu chamado? E a resposta é simples: para servir o Deus vivo e verdadeiro. Mas não somente servir a Deus, mas também esperar dos altos céus o seu Filho. Meu Deus! Oh, aleluia! Isso quer dizer o que, evangelista? Essa versão ela é tão boa. Deus nos converteu dos ídolos para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos. Então olha as verdades que tem aqui. Primeiro, ele é vivo. Isso está contrariando os ídolos que nós vivíamos antes. Isso está contrariando os ídolos que nós vivíamos antes. Que Salmo 115 diz que tem mão, mas não apapam, tem fôlego, mas não falam, tem formas, mas não se movem. Então ele é vivo, ele é verdadeiro, porque não tem sombra de mudança. Ele é imaterial, ele é imutável, ele é intransponível, ele é todo-poderoso. E nele nunca houve mentira, sempre existiu a verdade. Enquanto aguardais do céu o seu Filho. Então para que servir a Deus? Primeiro, ele chamou para que eu servisse no reino. Então a opção de ficar de braços cruzados sem trabalhar, ela não existe. Porque servir quer dizer que eu estou disponível para atender a obra. A sua prioridade não é atender a sua vida. A sua prioridade é servir. Aleluia! E como consequência do serviço, eu atendo a minha vida. E como que eu atendo? Através das ações de Deus nela. Porque Deus nunca desamparou alguém que se entregou para o reino dele. Eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passa fome. Você pode constituir família, mas a sua prioridade é o reino. Você pode fazer faculdade, mas a sua prioridade é o reino. Você pode não ter altos cargos, mas a tua prioridade é o reino. Você pode
nos altos céus os seus filhos. A quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. Essa última parte eu não vou entrar nela. Então o que ele dá? Ele dá duas opções. Uma é o trabalho, que nós limitamos todos os dias a serviço do reino, e a outra é a esperança. Esperar vem do verbo derivado de esperança. Então eu espero porque eu acredito. E acredito no quê? Que vem do céu o seu Filho. Então eu trabalho aqui porque eu estou a serviço do reino. Mas em todo o tempo que eu trabalho aqui, eu trabalho esperando o céu. A pátria que Ele preparou. Porque para alguns o céu não é nada. Alguns acreditam que o céu é metafórico, é figurativo. Outros pensam que o céu é uma utopia. Mas a igreja reunida, ela acredita que o céu é a sua cidade. Aleluia! E é impossível alguém que tem fé e esperança no céu não se movimentar com a mensagem de cruz. É impossível alguém que tem esperança no céu não sentir entusiasmo quando se ouve falar daquela cidade. Deus! Aleluia! Então eu quero te convidar para essa reflexão. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos começar a pensar na cidade a qual você vai estar. Porque eu não estive lá. João Paulo esteve lá, mas ele ouviu e viu coisas que ele não podia explicar. Mas João esteve lá, no capítulo 1 do Apocalipse, e ele começou a contemplar a cidade. Começa a materializar essa cidade na tua mente. Começa a compor essa cidade aí no teu entendimento. Porque João entrou pela cidade, e para entrar na cidade ele passou pelas 12 portas. E essas 12 portas eram formadas por uma única pérola gigante. E essas 12 portas apontam para os 12 apóstolos. Quando menos João esperou, ele olhou ao redor e ele viu que ele se encontrava no centro de uma praça. E essa praça significa que a cidade é bem arborizada. No centro da praça, João olhou e viu que tinha a árvore da vida. Comece a construir essa imaginação. A cidade tem uns 12 portas ou portões de pérola. A cidade tem uma praça. A cidade tem uma árvore de árvore da vida. João olhou ao redor da cidade e ele viu que a cidade é inteiramente rodeada por um muro todo feito de jaspe. Ele continua caminhando para a cidade e ele vê que ela é cercada por um rio de águas cristalinas e reluzentes. Não se preocupe com o horário, se preocupe com o céu que Deus está manifestando no teu entendimento. Continue imaginando que João ele continuava a caminhar, e de repente ele contemplou no meio da sua caminhada e percebeu que ele estava pisando em uma grande rua. E essa rua era feita como se fosse de ouro. E ao continuar a caminhar, quando João menos espera, ele se encontrou em uma grande sala. E essa grande sala era a sala do trono. Caio remando vassoio da. Continue reflexionando, continue pensando nisso. Porque eu estou sentindo a pessoa bendita do Espírito Santo aqui, se movendo no coração de alguém. A nossa esperança é a sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã.
porque a iluminação, a glória que saía do trono iluminava toda a cidade. Glória a Deus, aleluia. A cidade que você vai não tem mais morte, porque ela já foi lançada no inferno nesse período. A cidade que você vai não tem mais choro, porque Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. A cidade que você vai não tem mais pranto, a cidade que você vai não tem mais angústia, porque naquele grande dia Deus cessará toda a angústia. Glória a Deus. A cidade que você vai não tem mais dor. Preste atenção que nós estamos falando sobre o céu. A cidade que você vai não tem mais dor. Ela encerra-se quando o seu corpo for levado até as alturas e nos ares se encontrar com Cristo, o mesmo Cristo que te chamou da morte para a vida. Aleluia. Remando vassuio, rebiogaraga, shadow rebiogaraga. Cupio rebiogara vassore, rebiogara, senhorai. Camicio rebiogara vassore, rebiogara, studio rebiogara, senhorai. Oi, Dio, sapio que eu não amo vassuio, rebiogara. Que nos livra, 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 que nos livra. Se a mensagem do céu ela não mexe com o teu coração, você precisa vir aqui e aceitar Jesus de novo. Só existem dois motivos para nós sermos convertidos. Um é servir o reino e o outro é esperar dos céus Jesus. Que nos livra. E nos livra do quê? Deste corpo de morte. Essa pergunta Paulo fez no início da sua caminhada. Quem me livrará deste corpo de morte? Já expliquei para os irmãos o que era o castigo pretórico para aquele que cometeu assassinato. Era ser amarrado e o corpo do defunto junto a ele, ele ia caminhando até que a decomposição do defunto passasse para ele, ou as enzimas destruíssem o corpo e então ele morresse em praça pública. E Paulo pergunta: quem me livrará deste corpo de morte? Porque o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo fazendo. Quem me livrará? Quem me livrará dessa natureza? Quem me livrará dessa situação em que eu vivo? Quem me livrará? E a resposta está aqui agora. E esperar nos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então quando esse corpo de morte vai acabar? Quando raiar os céus, dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que preparado está desde a fundação do mundo. Glória. Aleluia. Glória a Deus. E quando que ele fez isso? O texto diz que ele ressuscitou. E no processo de ressuscitação, ele foi até um determinado lugar e ele diz: prepara o ambiente que eu quero fazer uma demonstração. João capítulo 13. Tendo terminado a ceia, Jesus se levanta, deita água numa bacia, prepara um lugar e diz: está na hora de eu fazer uma manutenção em vocês, para que vocês entendam como é caminhar comigo. E como é caminhar comigo? É viver de fé em fé, de quantidade em quantidade. Por quê? Porque santidade não se dá por um dia, Gilberto.
Santidade se dá a cada passo que nós damos. Então Cristo, ele despiu-se da sua glória. Esse de todos foi o ato mais humilhante para Deus. Foi tirar a sua vestidura de glória, despiu-se e humanizou-se. Não tem nada mais humilhante para Deus do que correr o risco de descer a terra e se tornar igual aos seres humanos, que tem a sua natureza pendida para o pecado, pendida para a tentação, pendida para a carnalidade, pendida para a corrupção, pendida para a imoralidade. Ele humanizou-se, e tendo se humanizado como homem, não teve a síndrome de ser Deus. E isso quer dizer que ele não teve a intenção de ter o controle da própria vida. Quando isso está explícito quando ele diz: Pai, aparta de mim este cálice, contudo, ele não teve em nenhum momento a intenção de ter o domínio de nada. Antes ele se esvaziou. E ele deita água numa bacia, e ao deitar água numa bacia, ele chama os discípulos e começa a lavá-los, dizendo: eu vou mantê-los. E eu quero mostrar para vocês uma das maiores qualidades que o ser humano pode ter. E qual que é? Reconhecimento que está junto em comunhão com o seu irmão. Ele aplica a humildade. Eu quero convidar os irmãos a se prepararem. Capítulo 13 de João diz que ele tirou a sua vestimenta de cima, e isso aqui é remover o sinal de autoridade. Isso aqui é remover o sinal de autoridade dele. E ele retirou essa vestimenta de cima para poder se preparar. E por que se preparar? Nesse ato, preste atenção em mim, irmãos. Deixa o irmão José trabalhar. Vamos, isso é sério, vamos ser culto. Vamos. Ele tira a sua vestimenta de cima para se tornar igual aos outros, porque a sua vestimenta é reconhecer que ele era o mestre. Aleluia. Então os homens que estão com suas vestimentas, vamos retirá-la. Este ato simbólico é um reconhecimento de que Cristo se tornou igual aos seus discípulos. Convidar o Tiago e o irmão Renato para estar ajudando o irmão José que não lava pés. Convidar a Saralinha para estar louvando ao hino. E quero que você forme uma fila aqui. Vamos lavar os pés uns dos outros em comunhão, em amor. Não se desligue do céu, irmão. Não se despreze